Olá, meus amigos. Ednei Mesquita, do Cortes Espíritas. Trago hoje um interessante relato que eu peguei aqui no livro A Vida Além do Véu. É importante dizer, do Reverendo Owen. É importante dizer que esse livro aqui ele é lançado no começo do século XX, 1913. Ele começa a receber as mensagens, muito antes, inclusive, do André Luiz. Ele era um reverendo anglicano e começou a receber mensagens psicografadas, ele médium, de sua mãe que já havia desencarnado. Então, ela dá relatos aqui muito interessantes do plano espiritual, muitos dos quais iguais aos do André Luiz, ou muito semelhantes às informações que o André Luiz depois nos trouxe através do Chico Xavier. É muito interessante, é um livro histórico esse livro. Eu consegui comprar no sebo por apenas R$8. E eu trago esse relato para vocês que vocês vão gostar muito. Fiquem até o final, vocês vão gostar. Se trata de uma determinada senhora que, ao desencarnar, é levada até o seu filhinho, que havia desencarnado antes dela, e o relato é muito emocionante. Fica até o final. Vamos lá. Esse aqui é o espírito da mãe do reverendo Owen fazendo o relato, tá bom? Então eu vou relatar aqui o que o espírito da mãe do reverendo Owen nos informa, né? Uma vez fomos enviados a uma grande cidade onde nos deveríamos encontrar com outros auxiliares em um hospital para recebermos o espírito de uma mulher que estava para passar para o nosso lado. Esses auxiliares assistiram-na durante sua moléstia e deveriam entregá-la a nós para trazê-la conosco, ou seja, para levá-la ao plano espiritual. Encontramos certo número de amigos seus ao redor de sua cama, na enfermaria, com uma expressão de desânimo nos rostos, como se alguma irremediável desgraça estivesse para acontecer à enferma. Estava prestes a desencarnar, né? E a mãe do reverendo Owen estava nesse hospital com outros espíritos para resgatar, para levá-la ao plano espiritual. É importante dizer que a mãe do reverendo Owen acha aquilo estranho. Para a nossa visão de pessoas que vivem na carne, a desencarnação é algo terrível. Mas para quem está no plano espiritual, sabe que lá é verdadeira vida. Lá a Terra é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Lá você não tem doenças, você vive livremente, não tem o peso do corpo físico. Então ela acha assim, poxa, é uma pessoa boa, vai desencarnar porque eles estão assim. Tá? Ela já estava pensando com a mente espiritual, já estava pensando com a visão espiritual, a mãe do reverendo Owen. E ela continua. Isto parecia estranho por ser ela uma boa mulher e estar prestes a ser conduzida para a luz, libertada de uma vida de tristezas, de trabalho e ultimamente de muito sofrimento material. A doente adormeceu e o fio da vida foi cortado pelos nossos vigilantes amigos. Em seguida, delicadamente, despertaram-na e ela encarou, sorrindo, o rosto benévolo que para ela se inclinava. Percebam aqui que foi cortado o fio da vida, esse fio de prata, no qual esotéricos, espiritualistas costumam dar relato. É um fio de prata que liga o espírito ao corpo. Cortando esse fio de prata, quando esse fio de prata ele é cortado por algum motivo, de morte, tá? Suicídio, o espírito está livre, o espírito não está mais encarnado. Acaba ali o vínculo entre matéria e espírito. E ela acordou, né? E vamos lá, continuando. Conservou-se muito feliz e contente, até que começou a estranhar. Estivessem rostos desconhecidos ao redor, em lugar das enfermeiras e dos amigos, que vira por último. Ela acordou do outro lado e fica espantada. Cadê os enfermeiros? Cadê os amigos que estavam aqui? Tá? Perguntou onde se achava. E quando a informaram, um olhar de espanto e de saudade cobriu-lhe o rosto. Pediu então que lhe fosse permitido ver as pessoas amigas que tinha deixado. Foi-lhe concedido o que desejava. Ela os viu através do véu e disse, sacudindo a cabeça tristemente: se ao menos pudessem saber como eu estou agora livre das dores e como me sinto bem, não lhes poderias dizer?
ela pede aos companheiros espirituais, ela informa, né, que está muito bem. Poxa, se aqueles amigos soubessem como eu estou bem, como eu estou alegre aqui deste lado da vida, será que poderíamos dar essa notícia a eles? Tá? E mais adiante, a mãe do reverendo Owen, o espírito da mãe do reverendo Owen, continua. Levamo-la daquele recanto, depois que ela ficou um tanto mais forte, para um colégio de crianças, onde se achava o seu filhinho. Ao vê-lo, foi tão intensa a sua alegria que a não podemos descrever. E isso já é no plano espiritual. O filhinho dela já havia desencarnado. Eles a levam até o plano espiritual. Ele desencarnara havia algum tempo e fora colocado nesse colégio onde vivia desde essa época. Ou seja, meus irmãos, crianças no plano espiritual continuam estudando, continuam sendo crianças. Não é esse estudo que nós temos aqui, né? É um estudo mais abrangente, mas é um colégio ainda que recebe crianças que desencarnam. A criança, dentro em pouco, tornou-se o mentor de sua mãe. A cena era belíssima de ver-se. Ele a conduziu pelo colégio, pelos terrenos, mostrou-lhe os diferentes lugares, os seus colegas, e durante todo esse tempo o seu rosto brilhava de alegria, como o da sua genitora. Então, imaginem esse encontro, a mãe, né, revendo seu filho, ele levando a mãe pela mão, mostrando as escolas, as dependências das escolas e etc. E ela continua o relato. Deixamo-la momentaneamente e, ao voltarmos, encontramos os dois sentados num caramanchão, que eu vou colocar a foto aí do caramanchão. Ela dava-lhe notícias dos que tinha deixado na terra e ele dos que já tinham vindo. Olha que interessante. E aí ele começa a mostrar a escola para ela, começa a falar sobre a escola novamente, das suas atividades e etc. E ela só sai de lá da escola com a promessa de que poderia voltar muitas vezes para rever o filho. Então, gente, esse é um relato fantástico de um livro que foi escrito, que começou a ser escrito mediunicamente em 1913, pela psicografia do reverendo Owen, um reverendo anglicano, que arriscou e começou a nos dar relato da vida após a morte, coisa que não era aceita pela igreja anglicana, não desta forma, né? Detalhes. Inclusive tem um capítulo que ela menciona telefone sem fio, uma espécie de telefone sem fio. Telefone sem fio foi inventado em 1913 era um invento que realmente já havia aqui na Terra, mas lá com certeza era muito mais adiantado e aqui na Terra não se usava tanto. Ele foi inventado, mas não quer dizer que estava sendo usado com frequência. Lá no plano espiritual já se usava o telefone sem fio, que poderia até ser o nosso celular de hoje em dia, pois nós sabemos que a Terra é uma cópia do que existe no plano espiritual, uma cópia imperfeita. Então, meus amigos, é um livro maravilhoso que fala, que prova novamente a vida após a morte, que nos dá relato de que a vida continua, a morte não acaba com o corpo físico, nós nos encontramos com nossos amados, com os nossos parentes no plano espiritual. Mas para isso precisamos, como a senhora aqui deste livro, sermos pessoas boas, pessoas que praticam bem, pessoas que cumprem a sua missão como pai, como mãe, dignamente, pessoas honestas, porque nós sabemos também que a mente corrupta ou a mente ligada ao mal, a mente que praticou maldades e que hoje tem um remorso enorme, costumam transitar por regiões não muito boas, que costumamos chamar de umbral, trevas, etc. Então, os espíritos sempre nos alertam, façam bem, desencarnem com a mente tranquila, com a consciência tranquila de que praticou o bem e de que tentou se melhorar um pouco. Nós nos encarnamos para melhorarmos, para sairmos daqui um pouco melhores. Todos nós cometemos erros. Não somos santos, cometemos erros sim. Por isso estamos reencarnando. Então, que nós possamos sair um pouco melhores, tá? Analisar se somos egoístas, vaidosos, orgulhosos e tentarmos melhorar a cada dia. Tá bom, meus amigos? Curtam esse vídeo, dê o seu like, compartilhem a mensagem espírita, que é muito importante para a evolução dessa nossa humanidade de um modo geral. Um abraço e até a próxima.